Hey, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. O Corinthians está vivendo um dos momentos mais sombrios e dolorosos dos últimos anos. São 8 jogos consecutivos sem uma vitória sequer, e o cenário no Parque São Jorge mistura frustração, pressão da torcida e um técnico caminhando em terreno minado. Se você é torcedor ou simplesmente ama futebol, você precisa saber de tudo isso agora. A última vez que o Timão venceu. O dia que parece uma saudade distante. Para entender o tamanho do drama corintiano, você precisa voltar no calendário até o dia 19 de fevereiro de 2026. Foi nessa data que o Timão pisou na Arena da Baixada, em Curitiba, e venceu o Atlético PR por 1-0 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado simples, discreto, mas que hoje parece uma memória preciosa para a torcida alvinegra que lota a Neoquímica Arena. Se esse vídeo já está te deixando por dentro da situação, ajuda o canal a bater a meta de 1000 curtidas. Cada like faz diferença para a gente crescer e continuar trazendo as melhores notícias do Timão. Passadas apenas 24 horas daquele triunfo em Curitiba, ninguém poderia imaginar que aquele seria o último sorriso de vitória do Corinthians por tanto tempo. O técnico Dorival Júnior, que assumiu o comando do clube no final de 2025, após a conquista histórica da Copa do Brasil, estava construindo uma base sólida. Ao menos era o que a torcida acreditava. A equipe somava 19 jogos em 2026 com 7 vitórias antes do início desta sequência negativa. Se inscreva no canal agora. Motivo 1. Somos o primeiro a trazer as novidades do Corinthians toda semana. Não fique para trás. Clique em inscrever-se e ative o sininho antes que seja tarde. Dorival Júnior havia mudado o esquema tático para aquela partida em Curitiba, apostando em um sistema mais compacto, e o resultado foi positivo. O gol da vitória veio de uma jogada trabalhada, e o goleiro Cauê foi decisivo ao fazer pelo menos 2 defesas importantes. O retorno para São Paulo foi de clima positivo, e ninguém desconfiava que o Timão estava prestes a entrar num dos jejuns mais dolorosos dos últimos anos. Dentro do CT, Dr. Joaquim Grava, no bairro de Taubaté. Não, a estrutura fica em Guarulhos, para quem não sabe. O trabalho era intenso. Dorival cobrava concentração, os jogadores pareciam motivados. O Brasileirão estava apenas no início, mas o futebol, como sempre, reserva reviravoltas que nenhum analista consegue prever. O que viria a seguir seria uma série de tropeços que abalaria a confiança do elenco e incendiaria a paciência da torcida. Parte 2. Os 8 jogos do pesadelo, rivais, placar e os bastidores de cada tropeço. Aqui está a lista completa dos 8 jogos sem vitória que estão corroendo o Corinthians por dentro. Tudo começa em 22 de fevereiro, quando o Timão empatou em 1-1 com a Portuguesa no Campeonato Paulista. Na sequência, em 25 de fevereiro, novo empate frustrante. 1-1 contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, com gol sofrido nos minutos finais, obra de João Pedro Choca, um golpe no coração alvinegro. Veio então 28 de fevereiro, quando o Novo Horizontino, equipe do interior paulista, surpreendeu ao vencer o Timão por 1-0 no Paulistão. E essa derrota acabou sendo a eliminação do Corinthians na fase semifinal do estadual. Em 11 de março, o Coritiba, recém-chegado à Série A, foi ao Parque São Jorge e saiu com uma vitória por 2-0 na Neoquímica Arena. A torcida saiu vaiando. Era o segundo revés seguido e o clima no vestiário apertava. Comenta aqui agora mesmo. Você ainda acredita no Dorival ou acha que o Corinthians precisa mudar de técnico urgente? Não perca essa discussão. O comentário mais votado aparece no próximo vídeo. No dia 15 de março, pela 7ª rodada, o Timão foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos num clássico estadual pelo Brasileirão e mais um empate, 1-1. Em 19 de março, foi a vez da Chapecoense em Santa Catarina. 0-0 num jogo que o Corinthians não conseguiu transformar a posse de bola em criação de chances reais. Foram apenas 9 grandes chances criadas no Brasileirão inteiro. Um número que diz tudo sobre a impotência ofensiva. Inscreva-se agora, você vai receber notificação imediata quando sair o vídeo do Corinthians X Internacional, o jogo que pode definir o futuro de Dorival. Não dá para perder. Em 22 de março, no clássico contra o Flamengo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, mais frustração, 1-1. O Corinthians abriu o placar, dominou por momentos, mas cedeu o empate no segundo tempo. E o capítulo mais recente aconteceu na noite de 1º de abril de 2026, no Maracanã,
no Rio de Janeiro. Fluminense 3-1. Corinthians, com gols de John Kennedy, Hércules e Castilho para o tricolor e apenas André descontando para o Timão. Parte 3. Maracanã. A noite da vergonha, Lingard, expulsão bizarra e a ira da Fiel. A derrota por 3-1 para o Fluminense, no Maracanã, na noite de 1º de abril, ficará marcada na memória da torcida corintiana por vários motivos. Primeiro, foi a estreia do meia-atacante inglês Jesse Lingard com a camisa alvinegra. O ex-Manchester United, que chegou com grande expectativa. Entrou no intervalo, mas teve uma atuação discreta e foi completamente apagado pela bagunça que se seguiu dentro de campo. Segundo ponto, a expulsão grotesca do volante Alan, logo aos 6 minutos do segundo tempo. O jogador, insatisfeito com as provocações durante o jogo, fez um gesto obsceno em campo. Recebeu o cartão vermelho direto e deixou o Timão com um homem a menos pelo restante da partida. Dorival Júnior revelou depois que Alan será punido internamente pelo clube pela atitude, um episódio que jogou combustível numa fogueira que já ardia. Antes da expulsão, Dorival havia feito 3 mudanças no intervalo. Angileri, Matheus Pereira e o próprio Lingard entraram. A ideia era dar mais criatividade ao time, mas a estratégia virou pó com o vermelho de Alan. Com um jogador a menos, o Fluminense, que já vencia por 2-0, simplesmente dominou. O terceiro gol saiu aos 37 minutos do segundo tempo, numa troca de passes na área com Castilho finalizando cruzado. André ainda descontou aos 43, mas o estrago já estava feito. Se você assiste futebol, precisa de um canal que analisa os bastidores de verdade, não só o placar. Esse canal entrega isso todo dia. Ativa o sininho agora. No lado de fora do Maracanã, a fiel torcida não ficou quieta. Protestos aconteceram após o apito final, com torcedores indo para cima de Dorival Júnior e dos jogadores. Bandeiras foram sacudidas em sinal de desaprovação. Nas redes sociais, o nome de Dorival dominou as trends no Brasil. E no vestiário? Silêncio pesado. O volante André, que anotou o gol de honra, disse que a responsabilidade é coletiva, mesma linha adotada pelo treinador na coletiva. Enquete. Qual foi a última vez que o Corinthians ficou 8 jogos sem vencer antes de 2026? A. Em 2019, sob o comando de Fábio Carille. Ou B. Em 2023, com a demissão de Cuca. Resposta certa. A alternativa B é a correta. Mas atenção, porque a confusão aqui é real. Em maio de 2023, o Corinthians também acumulou 8 jogos sem vencer. O time passou pela saída de Cuca. Teve Danilo como interino por uma partida. Derrota de 2-1 para o Palmeiras. E depois Vanderlei Luxemburgo assumiu e acumulou mais 4 derrotas. Quem respondeu 2019 com Carille caiu na pegadinha. Naquele período, o jejum não chegou a 8 jogos. Parte 4. Dorival no limite. Histórico alarmante e o que vem pela frente. O técnico Dorival Júnior nunca havia ficado 8 jogos sem vencer como treinador do Corinthians. E o próprio admitiu isso na coletiva após o Fluminense. Segundo dados do SofaScore, o Timão acumulou neste jejum aproveitamento de apenas 21%. 5 empates e 3 derrotas, com 5 gols marcados e 10 sofridos. Uma média de 0,6 gol por jogo a favor e 1,3 contra. Os números não mentem. A equipe está rendendo muito abaixo do aceitável. E você o que acha? Dorival vai conseguir virar o jogo contra o Internacional no domingo, dia 5, na Neoquímica Arena? Comenta sim ou não aqui embaixo. A enquete vai ficar fixada. Corre antes que feche. No Brasileirão especificamente, são 9 rodadas com apenas 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 37% de aproveitamento. O Timão está na 11ª colocação com 10 pontos e, dependendo dos resultados da rodada, pode escorregar perigosamente em direção à zona de rebaixamento. Isso para um clube que foi campeão da Copa do Brasil em 2025 e chegou à temporada 2026 com expectativas altíssimas. Toda semana tem resumo de rodada com análise tática. Se você quer entender futebol de verdade e não só resultado, este canal é o seu lugar. Clica em inscrever-se agora. Dorival apostou contra o Fluminense em um esquema com 5 jogadores no meio-campo. Alan, Charles, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, com apenas Yuri Alberto como referência no ataque. A formação havia funcionado num clássico contra o Santos pelo Paulistão, mas desta vez foi engolida pelo Fluminense. Na semana da data FIFA, o treinador teve 10 dias inteiros para treinar.
E ainda assim, o resultado foi um apagão coletivo na primeira etapa. O pior de tudo, o histórico recente revela um padrão preocupante. A última vez que o Corinthians ficou 8 jogos sem vencer foi em 2023, exatamente quando Cuca deixou o clube e o time mergulhou num caos técnico. E em 2013, com o próprio Tite no comando, o Timão também viveu jejum semelhante antes de reagir. Agora a pergunta que não quer calar é: Dorival vai conseguir repetir a virada? Ou essa crise vai custar o cargo do treinador antes do fim de abril? Antes de responder, bate a meta de 1000 curtidas nesse vídeo. Cada like que você deixa aqui embaixo nos mostra que esse conteúdo está chegando nas pessoas certas. Faz isso agora, menos de 1 segundo. O próximo teste de Dorival está marcado para domingo, dia 5 de abril, às 19h30, na Neoquímica Arena, diante do Internacional. A partida é pela 10ª rodada do Brasileirão e tem caráter decisivo para o futuro do treinador. Dorival já declarou que acredita na reação da equipe, lembrando que em outros momentos difíceis o time conseguiu se recuperar. Mas o torcedor e a diretoria já está com o dedo no gatilho. Uma nova derrota pode mudar tudo. Última pergunta: quem você escalaria no lugar de Alan depois da expulsão bizarra? Manda sua escalação ideal nos comentários. Seu nome pode aparecer no próximo vídeo. Mas só se você comentar agora, porque a janela fecha em breve. Muito obrigado por assistir até aqui. Você faz parte de uma comunidade que ama futebol de verdade. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o momento do Corinthians, compartilha com aquele amigo corintiano que precisa saber de tudo isso. Nos vemos no próximo vídeo, com muito mais futebol e informação de qualidade. Valeu, parceiro, e vai Corinthians!